Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que você não pode se iludir com isso que está acontecendo no Brasil hoje, que vai acontecer também, né? Por quê? Porque a gente não tem só um grupo ruim de jogo aqui interno, um grupo nojento dentro do Brasil. Nós temos grupos nojentos internacionais. Porque dessa vez não vai ser só a disputa entre setores brasileiros, é uma disputa entre setores internacionais que estão querendo não apenas tomar conta de um país no qual eles podem ganhar muito dinheiro. Não é mais uma questão de muito dinheiro, é uma questão de sobrevivência, é uma questão vital. Por que a gente está falando isso? Infelizmente, como você está vendo, o que nós estamos entendendo é que o mundo está caminhando para uma situação de escassez, principalmente escassez de alimento e escassez de energia. Obviamente, o Brasil ele se coloca como uma espécie de salvador do mundo num cenário como esse. Se os grandes fornecedores de energia e de alimentos estão fora do jogo, como é a situação lá de Kiev e também de Moscou, que foram retirados do jogo pelas sanções internacionais, é claro que a gente já viu aqui no canal Daniel Lopes que isso acabou prejudicando em muito o dólar, acabou quase que colocando fim à ordem internacional vigente, né, que é comandada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos se enfraqueceram muito diante disso, inclusive porque estão sendo comandados por um líder visivelmente senil, que não tem autonomia, um cara completamente teleguiado, que fica com um ponto ali dizendo tudo que ele deve fazer, fica com uma pranchetinha com um roteiro do que ele deve fazer, falar. Então, assim, nível de fraqueza muito grande, ordem internacional mudando, escassez alimentar e energética. Quem supre isso? Quem supre isso é o Brasil. Quem pode suprir? O Brasil é aquele único país no mundo hoje que pode garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do planeta inteiro. Isso é muito importante, porque além de o Brasil ter se transformado, diante desse cenário, numa galinha dos ovos de ouro, ele se transformou numa pedra de salvação. Então, se antes as potências internacionais já tinham um enorme interesse no Brasil em termos de economia, em termos de fortuna, em termos de ganhar dinheiro, agora eles, além de ganhar dinheiro, eles querem garantir a sua existência fazendo isso. E eu tenho certeza que se no cenário de cobiça econômica eles já fizeram muitas coisas estranhas com o nosso querido país, num cenário de busca pela sobrevivência, as coisas ficarão ainda mais intensas e incisivas. Obviamente a gente tem um grupo aí de potências que tem um desejo enorme aqui. Nós temos lá o Dragão do Oriente, que já vem comprando muitas propriedades aqui no Brasil. Nós temos os europeus, né, que estão há muito tempo ali na nossa região amazônica extraindo as nossas riquezas naturais. Nós temos os norte-americanos que desde os tempos da doutrina Monroe estavam pregando aquela ideia de América para os americanos, né? Não só a América do Norte, mas o continente americano. Então eles já tinham aquela ideia do expansionismo colonial americano, de que os norte-americanos seriam os donos ou xerifes da América como um todo, da América do Norte, Central e do Sul. É claro que hoje os americanos têm aquela ideia, já tinham, né, do Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? A ideia, uma cultura, uma percepção de que eles foram levantados por Deus para comandar o mundo, né? Então eles têm uma visão, assim, uma questão antropológica muito forte. Nesse cenário, essa disputa que vai acontecer aqui no país daqui a 2 meses, ela ganha um teor muito maior, muito diferente. E a gente tem que ficar muito de olho nas nuances, né? A gente tem que ficar muito de olho aí nos detalhes. Porque eu já falei para vocês, falava-se, né, muito sobre terceira via e tal, e eu digo para vocês, só tem uma chance da terceira via ter alguma esperança. E a única chance da terceira via ter alguma esperança é a terceira via ser transformada numa via única. É por isso que eu fico assim muito preocupado com alguns comentários, algumas movimentações que vejo na grande mídia mesmo, notícias assim que estão abertas aí no mainstream midiático, que falam sobre, né, um pacificador, que falam sobre um salvador da pátria. E esse salvador da pátria, obviamente, não é nem o atual presidente, nem o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Mas tem um aí que fala, não, eu ficaria muito feliz em poder pacificar o país.
Vocês sabem que existe uma dialética, né, que envolve aquela ideia de tese, antítese e síntese. Você já ouviu falar nisso? Agora, como é que essa dinâmica geralmente acontece num cenário geopolítico? No cenário geopolítico acontece assim: você tem uma situação, você cria o caos em cima dessa situação, e em cima do caos instaurado você propõe uma solução. É isso que acontece. Muitas pessoas estão dizendo que essa situação aí do Brasil pode gerar uma espécie de caos, né? Que o derrotado não aceite, né? Que haja ali algum tipo de reclamação ou a população se sinta ali insatisfeita. Esse cenário de caos talvez seja não o que alguns grupos estão temendo, talvez seja aquilo que alguns grupos estão almejando. Então isso você precisa ficar com um pé atrás desse tamanho. Talvez eles estejam almejando o caos, olhando para isso como uma espécie de dialética hegeliana. Temos a situação, instauramos uma antítese, colocando o caos, e a gente traz com a solução. A solução seria pacificar, seria o pacificador. E agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Você que conhece o canal Daniel Lopes e tal, você que está atento com o noticiário, quem seria esse pacificador? Que seria essa terceira opção? Como é que esse pacificador poderia chegar? Será que eles vão cancelar o registro dos dois candidatos que estão à frente? E assim o negócio vai mudar completamente e abrir uma avenida para o pacificador conseguir trazer aí a paz num cenário de caos, né? Ou a fênix, né? Renascida das cinzas? É esse cenário que eu acho muito estranho. Eu digo para vocês, eu acho até que a probabilidade de um cenário como esse acontecer é pequena, mas aquela frase popular é muito pertinente nesse momento. Espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Eu quero saber de você. Você acha que tem chance realmente disso acontecer? Ok? E você que gostaria de entender mais um pouco sobre esse cenário geopolítico internacional que tem direta influência no nosso país, eu quero te convidar para assinar a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um dos jornais mais tradicionais do Brasil e ali você tem colunistas de altíssima patente no jornalismo nacional, como Constantino, Fiuza, Lacombe, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, e as minhas colunas também que saem todas as terças-feiras à noite, onde eu tenho já mostrado há muito tempo a tendência para o qual, ou o caminho para o qual o mundo está seguindo. E ali você tem todo o algoritmo para você entender o que está em jogo, tá bom? Eu te convido também para você me seguir no Instagram, porque no Instagram você tem bastidores, você tem cursos ali. A partir da outra semana, creio que estejamos falando do dia 15 mais ou menos, dia 15 de agosto, eu vou começar uma nova série de aulas gratuitas, só no meu Instagram. E essa série de aulas terá um tema muito interessante. O tema dessas aulas será o Código 2023, o que pode acontecer com o Brasil e no mundo a partir do ano que vem. Vai ser fundamental. Nós vamos falar de geopolítica, vamos falar de operações psicológicas, vamos falar de programação neurolinguística, vamos falar de técnicas de persuasão, de tudo que está sendo usado para levar a humanidade a aceitar de mão beijada tudo aquilo que o sistema quer que a população aceite. Vai ser indispensável, vai ser uma jornada maravilhosa. Ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, a gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Abraço a todos, valeu!